Na semana passada, nós começamos um estudo no livro de Abacuque e nós fizemos uma substituição, né? Ao invés de usarmos o PowerPoint, que já estamos usando há muitos anos, nós fizemos um retorno ao quadro branco, né? Nós começamos uma mensagem cujo nome é Até Quando, Senhor? Não era uma série de estudos em 3, 4 partes, mas sim uma mensagem dividida em duas. E estudamos então o livro de Abacuque. Eu não sei se todos estão enxergando, mas a ideia é deixar exposto e interagir com vocês. Eu desci, né, porque achei que lá em cima o quadro ia ficar muito distante de vocês. Então, se alguém não estiver enxergando e quiser se recolocar, fique à vontade. Então hoje é o nosso segundo e último domingo de estudos do livro de Abacuque, da série de estudos, ou da mensagem dividida em duas partes. O livro de Abacuque é um livro bastante interessante, porque ele trata diretamente sobre o problema do mal, a existência de Deus e o problema do mal. Trata sobre a realidade que nós enfrentamos no dia a dia, trata sobre a dificuldade que nós temos muitas vezes de entender por que algumas coisas acontecem e o Senhor permite que isso aconteça. Então, por mais que inicialmente ele pareça uma afronta a Deus, quando Abacuque começa a se queixar contra Deus, por mais que às vezes pareça injusto quando Abacuque pede alívio e o Senhor diz que virá a mão pesada sobre a vida do povo de Deus, nós temos aspectos extremamente importantes e didáticos nesse processo. É como se o Senhor estivesse, através do diálogo, nos ensinando coisas fundamentais para a vida cristã, para o nosso dia a dia. Então, quando nós pensamos num profeta, se você olhar, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, nós vamos ver um padrão básico de profecia. O padrão básico de profecia encontrado no Antigo Testamento é um homem chamado de porta-voz. Ou seja, o Senhor falava ao coração, à mente do profeta, e ele então anunciava a vontade de Deus, quer seja de disciplina, de conforto, de correção. O profeta era a boca de Deus diante do povo. E a gente sabe que o trabalho do sacerdote, antigamente, quem não sabe, o sacerdote era aquele que era o intermediário do povo para com Deus. Então o sacerdote falava a Deus pedindo perdão pelos pecados do povo. Ele era um intercessor daqui para lá e o profeta de lá para cá, trocando em miúdos. Mas Abacuque parece que faz algo diferente. Abacuque, ele indiretamente, ele fala a vontade de Deus através de um diálogo. Então ele está fazendo um diálogo com o Senhor, e através desse diálogo nós estamos aprendendo. Então é como se ele tivesse fazendo quase que um papel de sacerdote, né? Quase, não era o papel de sacerdote, mas ele está falando a Deus. O profeta geralmente fala o povo, e ele está falando a Deus, apresentando as queixas, apresentando a indignação, apresentando as suas reclamações e depois a sua conclusão. Então capítulo 1 e capítulo 2, ele é muito simples. Primeira queixa de Abacuque: Senhor, por que determinadas coisas estão acontecendo? Aí o Senhor responde: olha, eu estou dizendo para vocês que eu vou mandar um povo, e esse povo vai disciplinar vocês, um povo rebelde, um povo que ama tirar sangue, matar os outros, tirar a vida dos outros. E aí o Abacuque fala o seguinte: mas espera um pouquinho, eu estou pedindo alívio e o Senhor pesa a mão? E aí o Senhor então começa a apresentar a sua segunda resposta, dizendo que a seu tempo todos os arrogantes serão abatidos e o justo viverá por sua fé. Então, queria convocar você a abrir lá no livro de Abacuque, lá no Antigo Testamento, pouco antes do Novo Testamento, você vai encontrar o livro de Abacuque, e nós vamos fazer algumas leituras para concluir essa pequena revisão de semana passada. Algumas leituras em Abacuque. Você está procurando Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque.
Então nós vamos, inicialmente, lembrar algumas das coisas que o Senhor falou a Abacuque. Primeiramente, isso pode se aplicar quando nós estivermos avaliando a nossa vida diante de Deus. Há momentos na nossa vida que o Senhor nos disciplina. E o tempo de Deus, ali no contexto de Abacuque, nós falamos que é por volta do ano 600 a.C., pouco antes do cativeiro que o povo de Judá passaria, infligido ou imposto pelo povo babilônico. Então, pouco antes da consumação do cativeiro do povo de Judá para com a Babilônia, o Senhor está dizendo ao profeta que viveu naquela época, contemporâneo de Jeremias, dizendo o seguinte: vocês serão disciplinados. É como se ele dissesse o seguinte: eu já avisei uma, eu já avisei duas, eu já avisei três, eu já avisei quatro. E apesar de todos os avisos, apesar de vocês virem os seus irmãos, os israelitas, passarem pelo cativeiro assírio e terem sido dissipados como nação, apesar de tudo isso, vocês permaneceram no erro. Tenta aplicar isso na sua vida. Quantas vezes nós vimos a mão de Deus pesar sobre a vida dos arrogantes, dos indisciplinados e até sobre as nossas vidas? E às vezes nós cometemos determinados erros e somos perdoados por Deus, e nós insistimos em determinados erros e parece que nada aconteceu, parece que nós nos esquecemos da dor. Já ouviu aquele ditado: gato escaldado tem medo de água? Isso não se aplica para nós, seres conscientes, porque se só pelo instinto agíssemos, nós não repetiríamos determinadas atitudes. Se só pelo instinto, como animais, olha, machucou, eu não vou fazer mais. Então, se o gato foi escaldado, ele tem medo de água. Nós não. Nós achamos, pela nossa arrogância e inteligência, que o resultado vai ser diferente. Irmãos, se nós plantamos feijão, vai nascer feijão. Se nós plantamos o pecado, vai nascer aparente prazer, e a disciplina e a mão do Senhor pesa a seu tempo. A longanimidade do Senhor é grande, a paciência é grande, mas chega um momento em que a disciplina ela é fundamental. Sabe por quê? Porque o Senhor disciplina quem ama. Agora, nós vimos que nem todo mal que nós passamos é fruto de disciplina. Nós vimos na semana passada que alguns tipos de mal que nós passamos também sobrevêm sobre a vida dos justos. E Abacuque apresenta isso e a Bíblia apresenta isso. Se nós pensarmos que Jó era um homem íntegro que se desviava do mal, nós vimos que Jó foi afligido pelo mal sem que ele tivesse pecado. Então o problema do mal ele é muito difícil de se entender na plenitude. O que nós sabemos e vimos na semana passada é que ele é fruto do livre-arbítrio do homem, quando o pecado entrou no mundo. Nós vimos que em Deuteronômio existe uma justiça retributiva em que os que fizerem a vontade de Deus serão abençoados e os que não fizerem a vontade de Deus serão amaldiçoados. Então a bênção e maldição. Mas mais adiante nós vimos que em Jó o justo também sofre, por consequência de toda a estrutura pecaminosa que existe no mundo. Mais adiante nos profetas, nós vamos ver, e também no Novo Testamento, com Paulo e outros autores, que o sofrimento, o mal e a dor é terapêutico e muitas vezes pedagógico. Como assim? Quando nós passamos pela tribulação, nos é chamada a atenção para ações que nós não tínhamos antes. Então, através da dor, do sofrimento, nós aprendemos a perseverança, o caráter aprovado e tudo mais. E vimos também na palavra de Deus, na evolução da interpretação do mal, que o mal será punido e que a seu tempo tudo será restaurado em sua plenitude. Ou seja, o mal existe, ele aflige justos e injustos, às vezes por conta do pecado, por conta da nossa desobediência, mas às vezes sofremos sem motivo e não entendemos. Mas o que sabemos é que o mal pode nos ensinar, o sofrimento pode nos ensinar, e um dia esse sofrimento vai ser aniquilado. Apocalipse diz que toda lágrima, toda dor, todo sofrimento será aniquilado daqueles que esperam no Senhor. Então, essa odisseia, né, toda essa interpretação histórica do mal, apesar de tudo isso, nós voltamos os olhos para Abacuque, que era alguém que estava vivenciando isso.
Então nós vimos que a disciplina ela é necessária e ela acontece. Nós vimos que a libertação seria no tempo de Deus, ou seja, eles estão punindo vocês, os babilônios. Eu estou usando um povo mau para punir vocês, mas eu também usarei pessoas do meu agrado para restaurar a vida de vocês, e foi o que aconteceu 70 anos depois, aproximadamente, com o Ciro, o rei da Pérsia, sendo usado por Deus para restaurar o povo à sua dignidade. E aí nós vimos também que Deus disse através do profeta, na sua resposta, que o justo viverá por sua fé, em algumas versões por sua fidelidade, porque no radical, se você transliterar para o grego, o pistis, o fé também é o mesmo radical de fidelidade. Então a fé e fidelidade são dois conceitos interligados. Então o justo viverá por sua fé ou por sua fidelidade. E nós vimos também que o arrogante será abatido a seu tempo. Em Abacuque capítulo 2, veja comigo os versos 4 e 9. Então só para a gente reforçar o que estamos dizendo. Diz assim: vede o arrogante, o versículo 4, um momentinho. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Verso 9: ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Veja o verso 12: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a alicerça com maldade. Acaso não procede do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ai daquele que dá de beber ao próximo, adicionando à bebida o seu furor e o embebedando para ver a sua nudez. O que nós vemos é o seguinte: o arrogante, o mau, o político, o orgulhoso, todos aqueles que fazem mau uso da sua posição para a constituição do seu poder e da estrutura social, serão abatidos pelo Senhor. Sabe o que significa? Que a nossa insatisfação com os nossos governantes, por exemplo, ela é real, ela é justa, mas o Senhor vai pesar a mão a seu tempo. Se não houver arrependimento, há peso de mão, da mão do Senhor. Nós vimos que, por exemplo, Jonas foi chamado para anunciar essa verdade lá em Nínive. E sabe o que aconteceu com o povo? Se arrependeu. E sabe o que Deus fez com o coração arrependido verdadeiramente? Ele perdoa, ele perdoou e ele perdoa. Então nós não precisamos, a nossa luta não é contra as pessoas que estão fazendo a maldade, mas contra o pecado que elas estão fazendo. Agora, nós sabemos que não temos poder para tomar as decisões no tempo que nós queremos, porque Deus diz que Ele vai pesar a mão, como aconteceu na época, Ele fará em alguma situação oportuna. Versos 17 a 20, para a gente encerrar essa parte, diz assim: a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Para que serve a imagem esculpida por um artífice e a imagem de fundição que ensina a mentira? Pois o artífice confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Ai daqueles que diz a madeira, acorde, e a pedra muda, desperta. Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro ou de prata, mas não há espírito algum dentro dele. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Essa é a resposta que Abacuque ouviu. O justo viverá por sua fé, e vale a pena permanecer na justiça, mas o arrogante será abatido no seu tempo. E o sofrimento, muitas vezes, ele faz parte daqueles que vivem neste mundo. Bom, entrando hoje na conclusão do nosso estudo, nós podemos pegar aqui o capítulo 3 de Abacuque, que muda de figura. Nós não vamos entrar em pesquisas históricas sobre a composição do livro de Abacuque, mas o capítulo 1 e 2 é um discurso, um diálogo, em que Abacuque reclama e Deus responde. Abacuque reclama e Deus responde. Aí entra o capítulo 3.
Entre o capítulo 3, nós vamos ler parcialmente esse capítulo 3, para não ficarmos repetindo a leitura. O que nós precisamos entender para começar esse capítulo 3 é o seguinte, irmãos, há um momento na nossa vida, eu usei o exemplo do Bruno brincando, né, que ele veio para cá um molecão, agora ele é pai, gente. Vocês conseguem imaginar o Bruno pai, né? É difícil imaginar, né? Nem ele imagina. Ele pega o bebê assim, como se ele estivesse pegando, né? Ele tem habilidade, né? Ele pensa que é uma guitarra, né? Então, chega um momento na nossa vida, todos nós homens passamos por isso, né? As mulheres parecem que já crescem com um coração maternal, um sentimento de cuidado, de proteção, cuidam de bonecas, né? Exceto os meninos que já brincaram de boneca, mas as meninas já crescem com essa percepção do cuidado. Isso é regra, a gente sabe que toda regra tem exceção, mas chega um determinado momento que nós homens precisamos parar de brincar de ser menino. Nós precisamos continuar com a alegria, mas a responsabilidade, ela bate a nossa porta. Nós precisamos deixar as coisas de menino e assumir. Quantos aqui talvez hoje poderiam dizer o seguinte, olha, até eu ter filho, eu não sabia o que era responsabilidade, né? Até eu ter filho, eu não sabia o que era fazer tal coisa. E de fato, tanto homens quanto mulheres passam momentos na vida em que é necessário tomar uma decisão. Não dá mais para ser como antes. A vida é feita de etapas, e cada etapa pressupõe um tipo de responsabilidade. Então chega um momento, por exemplo, na vida cristã, em que a gente tem que parar de reclamaçõezinhas bobas. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Deus que é soberano. Nós precisamos acreditar que Deus, ele é o Senhor da história. Nós precisamos acreditar que Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós podemos pensar ou pedir. Nós precisamos deixar as coisas de menino e assumir a nossa responsabilidade como cristãos autênticos. Quer sejamos homens ou mulheres, nós precisamos deixar as coisas de menino. Nós precisamos tirar os nossos olhos dos pequenos detalhes, das circunstâncias. Nós precisamos entender que Deus é o Deus que transcende as circunstâncias. Ele está acima de tudo, acima de todos, e tem poder sobre tudo e sobre todos, e há de cumprir os seus planos no seu tempo. Então, a partir desta concepção, a partir desta, quase que uma visão, quase que uma teofania, uma manifestação de Deus no momento da nossa vida, quase que uma manifestação de Deus, nós passamos a ter uma percepção diferente da vida cristã. E é isso que acontece com Abacuque. Ele começa já dizendo assim, espera um pouquinho, eu acho que eu entendi. Eu acho que de fato, né, como disse Jó, falei do que não sabia. Como disse Asaf no Salmo 73, olha, eu falei tudo isso, meus pés quase vacilaram, contudo, quando adentrei o santuário do Senhor, ou seja, quando a minha intimidade contemplou o Deus na sua essência, os meus olhos mudaram a direção. Eu parei de enterrar a minha mente e as minhas expectativas em coisas circunstanciais. E eu passei a adorar o Senhor independentemente das circunstâncias. Gente, a hermenêutica, que é a arte da interpretação bíblica, uma das suas regras é que a Bíblia, ela precisa interpretar a própria Bíblia. Então, perceba que nós estamos falando da literatura poética, que é Salmos, Asaf, nós estamos falando dos profetas, Abacuque, nós estamos falando de Jó também, que está na literatura poética, e agora nós apontamos para Paulo, dizendo que não importa, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sabe por quê? Porque a percepção dele de Deus já não era mais de menino. Não importava que ele estava passando uma tribulação, que as pessoas estavam sendo injustas com ele. Deus e a sua fé e a sua espiritualidade estava acima das circunstâncias. Qual é o problema da teologia moderna? Qual é o problema da espiritualidade moderna? É uma espiritualidade que pressupõe pequenos mimos que Deus nos dá. Nós precisamos superar isso. Nós precisamos superar a espiritualidade que só vê Deus quando Deus abençoa. Porque se Ele não abençoa, é porque tem alguma coisa errada conosco ou tem alguma coisa errada com Deus. Gente, isso parece coisa de criança. Criança que espera isso. Mas aqueles que estão maduros na fé já superaram. Não importa as circunstâncias, nós cantamos isso. Eu quero estar perto de Deus e não importa as circunstâncias, eu te louvarei. Sabe por quê? Paulo disse que ele aprendeu a ser exaltado, humilhado, passar fome, ter fartura, mas ele disse que ele podia todas as coisas naquele que o
fortalecia. Nós vamos ver exatamente essa experiência, não só de Paulo, não só de Asaf, não só de Jó, mas vamos ver aqui de Abacuque. O que ele diz? Vamos seguir aí os versículos do capítulo de número 3, e vocês vão desenvolver comigo esta percepção. Vejamos o caminho de Abacuque. Primeiro caminho. Gente, eu perdi minha voz. Se vocês encontrarem, avisem-me. Já tomei 3 copos d'água aqui, Silvia. Depois você vai precisar pegar mais para mim, viu? Vamos lá. Caminho de Abacuque. Verso 3. Mateus, você pode me ajudar ou não? Oração do profeta Abacuque e uma confissão. Senhor, ouvi falar de tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as reconhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha o que o profeta Abacuque está dizendo. Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Nós precisamos reconhecer o Deus na e da história. Reconhecer o Senhor na história. Precisamos reconhecer que nós não estamos falando com um Deus de barro, nós não estamos falando com um Deus de madeira, nós não estamos falando com o vizinho, com o diretor da escola, com os nossos pais. Nós estamos falando com o Senhor dos senhores, o Deus da história, o Criador do mundo. Nós estamos falando com o Todo-Poderoso. Nós estamos falando com aquele que criou, sustenta, e Ele está dirigindo a história. Então, Abacuque está dizendo o seguinte: Senhor, olha, tremo diante de Ti, faz novamente neste tempo, obrigado Silvia, faz de novo neste tempo as mesmas obras, ou aviva a Tua obra, ó Senhor, porque Tu és o Deus da história. Ele muda de figura, a arrogância se torna em humildade, a exigência se torna em súplica. Então ele começa a reconhecer o Senhor na história e o Deus da história. Veja comigo os versos 3-6, Mateus. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã, sua glória cobriu os céus, e o seu louvor encheu a terra. O seu esplendor era como a luz do sol, os raios lampejavam de tua mão. Onde se escondia o seu poder, perdão. Pragas iam diante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu e olhou, e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam e as colinas antiquíssimas se desfizeram, e os caminhos dele são eternos. Irmãos, além de reconhecer o Senhor na história, uma coisa é importante lembrar: quando nós falamos de um insucesso pessoal, de um mal ou de um sofrimento que nós estamos passando, nós temos que tomar muito cuidado, porque mesmo que a gente não assuma na prática, é como se o nosso insucesso enfraquecesse a Deus. É como se a nossa fraqueza ou o nosso sofrimento, ou a nossa dor, refletissem uma mudança no caráter de Deus, e Deus é imutável. Nós precisamos reconhecer que o Deus a quem servimos, o Eterno, é aquele que fez os montes tremerem, é aquele que faz, existem outras expressões a respeito de Deus, e nenhuma delas consegue refletir Deus na sua plenitude. Diz que as nuvens, acho que é Amós que diz, ou é Naum, eu não me lembro exatamente, acho que Naum, que as nuvens são o pó dos seus pés, dizendo do tamanho de Deus. Então nós precisamos reconhecer o Senhor todo poderoso. Nós precisamos reconhecer o Senhor Todo-Poderoso. Não dá para desenvolvermos uma vida com Ele que seja uma vida de murmuração. A Bíblia fala muito também contra a murmuração. Por quê? Porque, gente, nós não estamos falando com os nossos pais. Nós não estamos falando com alguém que tem poder limitado. Nós estamos falando com alguém que é a própria fonte de poder,
com alguém que não... Eu costumo reiterar uma percepção de que nós, na teologia sistemática, nós chamamos Deus de onisciente, onipresente e onipotente. Está certo ou está errado? Está certo. Contudo, o onipresente diz que Deus está em todos os lugares. Mas, se nós fizermos uma lógica simples, todos os lugares estão na presença de Deus. Ele não habita todos os lugares, mas todos os lugares habitam a sua presença. Então, ele é mais do que onipresente, porque ele não se desloca, ele não se locomove como nós temos a percepção a partir do conceito de onipresença. Ele é o poder, ele não tem todo o poder, ele é a própria fonte de poder. Então, quando ele chama Moisés para ir ao Egito, ele fala: Senhor, mas ele e Arão, o que nós diremos para Faraó? O que ele diz? Diga a ele que eu sou, me enviou. Eu sou. Irmãos, dá para fazer um estudo teológico só em cima dessa expressão. Eu sou. Então o nosso Deus simplesmente é, e nós simplesmente estamos, por um período, desfrutando de algumas coisas, e o Senhor diz que essas poucas coisas nas quais nós nos apoiamos são ínfimas diante daquelas que Ele tem prometido para aqueles que o amam. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor Todo-Poderoso. Olha lá, versos 7 a 15. Vamos lá, Mateus, me ajuda. Eu vi a aflição nas tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Mediã. Era com os rios e estava irado, Senhor? Era os riachos de teu furor? Foi contra o mar a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco e pediste muitas flechas. Fendeste a terra com os rios, e os montes te viram se contorcerem. Torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as tuas ondas. O sol e a lua pararam suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteastes as nações. Saíste para salvar teu povo e libertar teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, e desnudaste a cabeça aos pés. Com tuas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram com um furacão para nos espalhar, com um maldoso prazer, como se estivessem a devorar e necessitando de esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando grandes águas. Aqui, lembrando que nós estamos fazendo o caminho de Abacuque. O caminho do Salmo de Abacuque, que é o capítulo 3, é um caminho de reconhecimento do Senhor da história, é um caminho de reconhecimento do Senhor Todo-Poderoso, é um caminho em que ele passa a detalhar os grandes feitos do Senhor. E esse detalhamento, tudo aquilo que o Mateus leu ali para nós, ele faz referência à ação de Deus desde a libertação do povo do Egito. Ele fala, por exemplo, da praga contra o Nilo. Ele cita, contra o rio que estava irado, quando as águas do Nilo, por exemplo, se tornaram em sangue. Não, ele estava manifestando o poder para que o povo entendesse. Então ele começa a refletir sobre os grandes feitos de Deus. Isso é uma prática que às vezes nós perdemos. Quando nós começamos a murmurar, nós precisamos refletir sobre os grandes feitos de Deus e detalhá-los. O Senhor é o Deus que fez isso, o Senhor é o Deus que fez aquilo, o Senhor é o Deus que me ajudou ali, o Senhor é o Deus que me sustenta, que me dá vida, que me dá água, o Senhor é o Deus que me ajuda. Mas, então, é isso que exatamente Abacuque está fazendo. Quando ele cita os cavalos, o mar se abrindo, possivelmente ele está citando, fazendo referência ao quando Deus abriu o Mar Vermelho e quando Deus abriu o Rio Jordão, sob a liderança de Moisés e Josué, respectivamente. Quando ele diz que o sol e a lua pararam, possivelmente uma referência à batalha de Gibeon, quando Josué estava ali. A gente sabe que fisicamente, estudando um pouquinho dos astros e tudo mais, não é o sol que para, é a terra que para, né? Mas na visão do povo da época, o sol parou.
Então ele faz referência, se Deus é capaz de intervir em toda a história e fazer tudo isso que ele fez, as muralhas do mar se levantaram para que o povo passasse e subjugaram todo o povo do Egito que perseguia Israel, esse Deus, será que esse Deus é limitado em poder, em me conceder, por exemplo, um emprego? Será que nós somos... a nossa mente ela é tão limitada a ponto de achar que esse Deus é o Deus que não é capaz de intervir no meu relacionamento e mudar o casamento que eu estou enfrentando uma crise? Será que esse Deus não é capaz de... Irmãos, é lógico que ele é capaz. E mais do que lógico, espiritualmente nós precisamos ter a mente adulta, gradativamente entender que Deus é capaz de todas as coisas, né? Eu poderia falar aqui de algumas pessoas que não conseguiam engravidar. Eu poderia falar da minha prima ontem, já desenganada desde o do 6º ano de casamento, ela está com 35, casou acho que com 22, 23 anos, você nunca vai poder ter filhos. Ontem estávamos celebrando, ela vai ter filho, ela vai estar grávida, né? Graças a Deus por isso. Ela já foi uma serva do Senhor, hoje está totalmente longe dos caminhos do Senhor, mas toda a família está dizendo, olha, agradeça a Deus, porque Deus está usando isso para mostrar os seus grandes feitos, o seu poder na sua vida, né? Então, irmãos, que Deus nós achamos que no momento da angústia, Deus tem o seu poder limitado, o estoque limitado de poder. Não, Ele pode fazer grandes coisas, mas para cada situação que Ele nos permite passar, tanto de vitória quanto de derrota, nós não podemos mudar a nossa percepção de Deus. Nós não podemos achar que nós temos mais ou menos por isso ou por aquilo. Não é necessariamente nós que determinamos o agir de Deus e o momento de Deus. Ele é perfeito e Ele tem planos que ultrapassam a nossa percepção. Os pensamentos dEle são maiores do que os nossos pensamentos. Os caminhos dEle são maiores do que os nossos caminhos. Então, nós precisamos crescer espiritualmente. E o crescimento espiritual não nos leva a fazermos grandes obras, mas confiarmos nas grandes obras que Deus pode fazer em nós e através de nós, no seu tempo, do seu jeito, hoje e sempre. Ele destaca no verso 13, por exemplo, aqui que foi lido, que ele resgata o seu ungido, o seu escolhido, o seu povo. E essa questão do ungido no Antigo Testamento, ela pode ter vários caminhos, mas no contexto possivelmente é o próprio povo escolhido, porque ungido é escolhido, separado, então possivelmente tem referência ao povo. Então Deus sabe o que é melhor para a sua vida, quer seja hoje um momento de alegria, quer seja um momento de luto. Até mesmo a perda, ela precisa ser encarada como algo natural, algo que está sob a orientação, o poder e o conhecimento de Deus. Se você perdeu uma pessoa querida, por exemplo, não veja o seu sofrimento como um caminho para se afastar de Deus. Ele é todo poderoso e Ele sabe todas as coisas. Quem aqui não perdeu uma pessoa querida? Quem aqui, por exemplo, não está prestes a sofrer algo, ou sofreu na semana passada, no mês passado, algo doloroso? A gente sabe que o Senhor não é o Deus que faz tudo o que quer, que nós queremos, mas Ele é o Deus que consola também. Ele é o Deus que está conosco. Então, precisamos confiar e detalhar os grandes feitos de Deus para que a nossa mente possa se encher de esperança. Não foi isso que Jeremias disse? No mesmo contexto de Abacuque, viveu Jeremias. E Jeremias pregou e o povo não se converteu. E em determinado momento ele vê a situação de Jerusalém, ele vê a situação que o povo babilônico deixou. Ele escreve o livro de Lamentações e ele diz o seguinte: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele diz o seguinte: grande é a tua fidelidade. E ele diz o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Traga à memória o que pode dar esperança. Paulo repete isso em Filipenses 4, dizendo: tudo que é belo, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque o pensamento do homem, muitas vezes, ele é mau.
Ele distorce as coisas, mantenha na sua mente. Por isso ir à igreja é importante, por isso ler a Bíblia é importante, por isso conversar com pessoas que vão nos ajudar é extremamente importante. E nós não podemos ficar um segundo sequer sem a presença de Deus, porque a mente vazia é a oficina do diabo, mas o Senhor quer que nós preenchemos a nossa vida com a sua presença. Para a gente finalizar, Abacuque 3, 16 a 19, um dos textos também mais conhecidos. Ouvi isso e meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ó Senhor, Deus soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, e me faz andar em lugares altos. Amém. Olha só, agora o caminho de Abacuque foi reconhecer o Deus da história, o Deus na história, reconhecer o Senhor Todo-Poderoso, detalhar os grandes feitos, trazer à memória o que dava esperança, e agora ele relata a sua experiência e a sua decisão. A sua experiência é o seguinte: os meus pés tremem diante do Senhor. Então ele demonstra a sua decisão, a conclusão de tudo. Então, uma coisa imperava na vida de Abacuque. A primeira delas, reverência. Ele reconhecia que Deus tinha todo o poder, que ele era fraco, e por causa disso, ele precisava ter reverência, temor, tremor diante de Deus. A Bíblia diz que, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. É Tito 2,9 isso? É mais ou menos isso? Por aí? Eu não lembro exatamente a referência, que hoje minha mente está ruim. Reverência. A Bíblia diz que no campo espiritual, os próprios demônios tremem diante de Deus. E eles têm uma percepção. É difícil eu dizer isso, que eu posso cometer uma grande heresia, né? Mas eles têm uma percepção mais plena de quem Deus é. Eles têm uma percepção mais plena de quem Deus é. E nós muitas vezes, com uma pequena noção que temos de quem Deus é, ainda estamos achando que é possível desafiarmos a Deus. Precisamos de reverência. Depois ele diz o seguinte, que apesar de tudo, ele vai manter o quê? A confiança. A nossa confiança em Deus não pode se abalar. Se nós cremos no Deus que age na história, no Deus Todo-Poderoso, se conhecemos os grandes feitos de Deus e se trememos diante dele, precisamos manter a confiança, até mesmo quando estivermos passando momentos como o de Elias, depressivo, dentro da caverna, com medo, ansiosos. Por mais que o nosso físico e a nossa alma insistam em nos levar para baixo, nós não podemos perder a confiança. Porque nós vamos ver um texto fantástico para a gente encerrar, porque Deus há de se manifestar a seu tempo, para cumprir os propósitos que Ele estabeleceu como Deus soberano. Posso esperar confiantemente, porque a seu tempo tudo há de se cumprir. E aí ele fala que, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, né, ainda que a oliveira não produza as azeitonas, sabe o que ele está falando? Irmãos, ele está falando, acima de tudo, do alimento. Ele está falando também, não só do alimento, mas ele está falando do vinho, da bebida, né? A comida, a bebida. Ele está falando, por exemplo, do óleo e do combustível que o azeite da azeitona produzia. Ou seja, ele está falando do gado, a carne e o leite. Ele está falando de tudo que é básico. Mesmo que eu não tenha o pãozinho da manhã,
mesmo que eu não tenha combustível para o meu carro, mesmo que, estou fazendo uma transposição histórica aqui, né? Mesmo que eu não tenha um pãozinho pela manhã, mesmo que eu não tenha mistura na hora do almoço, mesmo que eu não tenha combustível do meu carro, mesmo que eu esteja desempregado, ainda que os meus ossos estejam se dissipando como os de Jó, ainda assim eu confiarei no Deus da minha salvação. Você sabe o que é isso? É satisfação em Deus. Contentamento, independentemente do que eu tenha ou eu deixe de ter. Então eu não condiciono o meu serviço a Deus pelo que eu tenho, pelo que eu não tenho. Eu simplesmente entendo que Deus me basta. Eu entendo que o Senhor, o meu pastor, é Ele que não me falta. Ele não me falta em nenhum momento da minha vida. Porque se eu estou com Ele, nada me faltará, porque eu tenho tudo o que eu preciso, né? Nós ouvimos no acampamento uma música que diz que tudo o que eu tenho é Cristo, e se tudo o que eu tenho é Cristo, eu tenho tudo. Por quê? Porque todas as coisas me serão acrescentadas na sua medida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele então também adora. Eu vou adorar, exaltar o Deus da minha salvação. E adoração é algo simples. Eu reconheço que Deus é altíssimo, que eu sou frágil, e apesar disso Ele se importa comigo. Então eu expresso o meu reconhecimento de quem Ele é, de quem eu sou. Expressão de adoração de quem Deus é e de quem eu sou. Expressão de louvor. Por fim, ele diz que Deus, o colocará em lugares altos, em lugares seguros, fará os pés andar como os da corça, a corça da família dos veados, aquelas pernas longas. Biologicamente, se eu cometer algum equívoco, vocês me perdoem, que eu sou teólogo e não biólogo, mas aqueles pés altos, segundo pesquisas que eu já tinha feito desde sempre, ajuda com que esses animais, o cervo, corra em lugares altos, ande nas montanhas. Por isso que eles ficam em lugares altos. E ali são lugares mais seguros para eles caminharem. Então essa comparação que o profeta faz, diz que em Deus ele tem segurança. Essa segurança de que nada será capaz de o abater, porque Deus está no controle de todas as coisas. Isso inclui a morte. Nem a morte é capaz de tirar a esperança do servo de Deus. Aliás, a morte é o início da concretização da esperança do servo de Deus. Isso significa o seguinte: não importa que eu morra, não importa o que eu sofra, Deus me basta, e nele eu me escondo. Vamos lá, para a gente encerrar agora, nós temos algumas questões para a gente finalizar. Então, eu vou colocar 4 coisas aqui, e depois a gente lê os 2 versículos, as 2 passagens, e encerramos. A primeira delas que Abacuque nos ensina é que vale a pena ser fiel. Porque quando nós não somos fiéis, Deus permanece fiel. Então, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser justo. Na verdade, o que Abacuque está mostrando também é que os justos são a resposta. Não entendi, pastor. Os justos são a resposta. O mundo se degrada. Mas quando ele nos convoca para sermos luz, ele está dizendo que, se o mundo é injusto, nós precisamos permanecer na nossa fidelidade. Nós precisamos permanecer na nossa justiça. E quem é o nosso modelo? Quem é o justo juiz? Cristo é o justo juiz. Então vale a pena seguir os passos de Jesus. Ele foi a resposta para a transformação das nossas vidas. E Ele nos chama para permanecermos fiéis e sermos a resposta para um mundo que carece de justiça. Nós somos a resposta. A igreja é a resposta. Os servos de Deus são a resposta. Os justos são a resposta. Jesus, então, é nosso modelo. Modelo alvo.
Ele é o nosso modelo-alvo. Como Jesus agiu contra a injustiça? Qual foi a atitude? E qual é a ferramenta? A fé é nossa ferramenta. A fé é a nossa ferramenta. Irmãos, quando a gente estuda um livro da Bíblia, fazia um tempinho que a gente não estudava nessa sequência, eram mensagens mais temáticas, exige um pouco mais da nossa mente. Porque nós precisamos entender a lógica do livro, nós precisamos entender o discurso. Isso exige um pouco do nosso coração, da nossa atenção. E por incrível que pareça, nós não estamos mais acostumados. Nós estamos acostumados a coisas muito rápidas. Estávamos conversando, eu e 3 pastores da Nazareno ontem, que fizemos o casamento juntos, e estávamos, enquanto a noiva atrasava, a gente ficou lá na frente conversando, e a gente começou a falar como a gente perdeu a tolerância muito facilmente. Um exemplo da igreja. Antigamente a escola dominical era assim, não é mais. Tanto que a gente nem tem aqui mais a escola no domingo, é uma escola bíblica durante a semana. Quem é da época aqui em que as escolas bíblicas de férias duravam 5 dias? A gente aguentaria, Jussara, hoje? Era da 1 às 5, agora é das 2 às 5, 3 dias na semana. E eu conversando com os pastores, todas as igrejas estão fazendo isso agora. Sabe por quê? Porque eu não estou dizendo que estava mais certo naquela época e menos certo agora. A ideia não é essa. A ideia é simplesmente mostrar que nós estamos diminuindo o nosso nível de paciência, de tolerância, de concentração, de dedicação. Nós precisamos de mudanças rápidas. Eu falo isso por mim. Pelos homens aqui, eu represento vocês, e nós somos sofanáticos, né? Nós adoramos o nosso sofá e adoramos o controle da televisão. Não é isso? Então nós estamos mudando, mas nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque às vezes a gente joga a água da banheira com o bebê dentro. Às vezes a gente joga a água da banheira com o bebê dentro. O bebê é o mais importante, não é isso? Às vezes a gente está jogando muito da nossa espiritualidade junto com a nova cultura que se instalou. Nós estamos jogando o compromisso. Não temos mais paciência para ouvir a palavra de Deus. Então, parece que Paulo, quando escreveu para Timóteo, que nos últimos tempos, e eu não estou dizendo que hoje nós vivemos os últimos tempos, que pode ser que Jesus volte daqui 2000 anos, eu não sei quando né? A gente não sabe, mas diz que eles não suportarão ouvir a sã doutrina, porque é como se estivesse entrando um bicho na orelha, e a gente fala assim, eu não aguento mais ouvir isso. Aí as pessoas começam a buscar mestres segundo os seus próprios prazeres e vontades. Paulo disse isso a Timóteo. Irmãos, precisamos nos debruçar com humildade diante da palavra, porque ela tem algo fantástico a cada dia para nos mostrar e para nos ensinar. Então saia daqui com algumas lições. Vale a pena ser fiel. Nós somos a resposta, o justo é a resposta. Cristo é o nosso modelo. O que isso me inspira? Eu preciso me parecer mais com Ele. Como? Sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, sendo um bom filho, sendo um bom profissional, agindo com menos agressividade, com mais amor, com mais compaixão, né? Tendo mais tolerância com os diferentes, cada dia mais. É isso que precisamos aprender. Sabe por quê? O mundo já tem muita maldade e muito sofrimento para que os servos de Deus se tornem também mais instrumentos de maldade e sofrimento. O Senhor nos chama para sermos luz. E por mais que a sua dor seja grande, sabe o que Jó diz em 19, 25? Abra lá comigo em Jó 19, 25, que é a nossa finalização, o livro de Jó, que é um cara que sofreu demais. Jesus foi o que mais sofreu, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. Mas como homem, Jó é um daqueles que sofreu demais. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, eu sei, rapidamente o contexto, Jó tinha perdido dinheiro, os filhos, a dignidade e a saúde.
e os amigos tentando descobrir por que ele estava passando por aquela situação. E ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, precisamos dizer, vamos dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E olha o que ele diz no final, capítulo 42, versos 1 a 6. O homem justo que se desviava do mal e que passou por todos os sofrimentos que alguém pode passar. Ele diz o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor, capítulo 42, verso 1 em diante: bem sei que tudo podes. Olha só, ele reconhece o Deus Todo-Poderoso, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. O Deus que agiu na história, ele conduz a história. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato, falei do que não entendia. Jó reconhece a sua limitação. Coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouve-me e eu falarei, e te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido, ou seja, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te contemplo com os meus olhos. O nível de intimidade muda, a percepção de Deus muda. Antes ele ouvia como uma criança, os seus olhos eram embaçados, mas as escamas caem, e ao amadurecer ele contempla Deus como Todo-Poderoso, o Senhor da história. E ele diz: por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, que nós desejemos ardentemente conhecer a Deus assim como Ele é. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque de um modo especial o Senhor formou o mundo, formou a mim, criou o Senhor cada um de nós para um propósito fantástico. Pai, ajuda-nos a crescer na fé. Ajuda-nos a perdoar como Cristo perdoou. Ajuda-nos a amar como o Teu Filho amou, como o Senhor nos ama. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos pela fé, porque sabemos que o justo viverá e permanecerá e resistirá pela sua fé em Cristo, pela sua fidelidade a Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos maduros. Ajuda-nos, Senhor, a nos parecermos mais com aquilo que o Senhor nos preparou para sermos. Usa-nos, Senhor, na nossa família. Usa-nos na nossa casa. Usa-nos no nosso trabalho. Dá-nos, Senhor, o discernimento, a visão de quem Tu és. Que nós possamos contemplá-lo na tua essência. Sabemos que não o veremos face a face por enquanto, mas que um dia tudo que é em parte será completo. E por isso, Senhor, na expectativa de vermos o Senhor como Tu és, dá-nos, Senhor, porções de conhecimento que nos leve a um temor, a uma reverência, a uma confiança, a segurança e a adoração genuínas. Fruto, Senhor, desta vida íntima com o Senhor. Dá-nos, Senhor, a disposição de sermos como Cristo. Dá-nos a disposição de sermos a igreja de Cristo. Que não sejamos mais tímidos, que não mais fiquemos apegados ao nosso pecado, mas que possamos olhar adiante para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que não fez caso da vergonha para ser o nosso real Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós oramos no nome dele, Senhor, certos de que tanto na alegria quanto na tristeza, na vitória e no sofrimento, o Senhor é Deus acima de todas as coisas, e queremos confiar e nunca, Senhor, duvidar de que o Senhor tem o seu tempo, o seu jeito, e um dia fará tudo aquilo que planejou, e os que te amam poderão desfrutar da vida e da vida eterna. Amém. Amém. Nós vamos ficar em pé.